Além da planária, que tem vida livre, nós temos a classe trematoda. Treme toda aí de medo. Mentirinha, porque é super tranquilo isso aqui. Tem a fisiologia básica, sim, mas aqui a gente tem uma coisa importante aqui a destacar para você. Na classe trematoda, nós vamos ter o xistosoma. Mais especificamente, Mansoni, que define para mim a espécie dele. O xistosoma Mansoni, que alguns falam esquistossoma ou esquistosoma, é ele mesmo. Só que aqui a gente tem uma coisa bacana nesse animal. Nessa classe aqui, a gente já está trabalhando com um animal que é parasita. A planária, vida livre. Então, aqui vem de brinde para você uma doencinha aí para a gente poder estudar. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco do animal. Esse xistosoma Mansoni, ele evoluiu um pouquinho por quê? Porque apareceu nele uma característica que é o dimorfismo sexual. Poxa vida, agora eu vi. Da onde você tirou isso? Dimorfismo? O que é isso, gente? Que viagem! Morfo vem de forma. Di lembra dois. Então, dimorfismo sexual significa, a hora que eu vejo um animal, é nítido para mim a diferença entre macho e fêmea. Isso também acontece com a gente. Um homem não é igual a uma mulher não é igual a um homem. Eu olho, eu posso até falar assim, não, mas parece, mas eu estou vendo características. Então, eu consigo chegar em qualquer local e diferenciar macho de fêmea. Isso acontece aqui, veja bem, num verme, primeiro animal a ter órgão, e a gente já consegue ter espécie que a gente evidencia o dimorfismo sexual. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, para que eu tenho que saber isso? Dimorfismo sexual, pensa, de um verme ainda. Isso é importante para você entender como que ele reproduz quando a gente vai falar da doença. Então, você saber aquela referida doença tem a ver com isso, que o comportamento do animal é isso, serve para você aplicar no seu cotidiano, aí no seu dia a dia. Provavelmente você já viu alguém que teve um verme, né? Como que a gente gosta de zoar o outro? Ah, isso deve ser verme, isso deve ser verme. A gente fica assim, mas que tipo de verme? Né? Qualquer um? Não. Se fosse tudo igual, a gente não estaria aqui selecionando quem é mais evoluído e quem não é. Então, o xistosoma, ele tem dimorfismo sexual. Não se esqueça, o que é isso mesmo? A gente consegue ver o animal e diferenciar o macho da fêmea. Pois bem, aí você deve estar se questionando, tá, mas diferencia como? Como vamos detectar isso? Na espécie xistosoma mansoni ou esquistossoma mansoni, a fêmea é maior que o macho. E o macho apresenta o canal ginecóforo. Então, fêmea não vai ter canal ginecóforo, macho vai ter canal ginecóforo. Por que isso é importante? Porque na hora da cópula ou acasalamento, a cópula ocorre entre o macho e a fêmea. Então, o macho aloja a fêmea no canal ginecóforo para troca de gameta acontecer. Então, na classe trematoda, nós vamos ter parasita com dimorfismo sexual. Como é que você vai saber quem é o macho e quem é a fêmea? O macho apresenta o canal ginecóforo. E quando a gente avalia as espécies, o que a gente observa? O macho é mais curto e mais espesso. Eu costumo brincar assim, bem típico da espécie humana. O macho é curto e grosso, acabou, né? Papo reto. E a fêmea já tem o corpo mais alongado. Isso é importante por quê? Porque aqui nessa classe, então vamos completar aqui, ó. O macho tem canal ginecóforo. O que é o canal ginecóforo? É aquele que vai alojar a fêmea no momento da cópula. Ele é mais curto e mais espesso. Por isso eu brinquei curto e grosso. A fêmea não tem canal ginecóforo, é mais alongada que o macho.
Isso é importante porque no momento da cópula tem que ocorrer a transferência de gametas. Então, onde que já vamos falar, onde que esse danadinho desse verme fica, essa troca vai acontecer. Bom, se eu disse que vinha de brinde uma doencinha para você, você provavelmente já ouviu falar da esquistossomose, que o povo popularmente chama de xistose, né? Nossa Senhora, você está falando um negócio aí que na época da minha avó era muito comum. E aí você vai começar a entender por que era mais frequente. Por que hoje a gente já teve uma redução? Ainda existe sim, mas já teve uma redução considerável em várias regiões do nosso país de manifestação de esquistossomose. Alguns denominam barriga d'água. Então veja bem, esquistossomose, xistose, barriga d'água, eu estou falando tudo da mesma doença. Alguns ainda falam assim, ascite. Vamos lá. Esquistossomose está ligada ao nome do esquistossomo, né? No português a gente traduz assim. Xistose, que alguns pronunciam o nome científico como xistosoma. Barriga d'água e ascite mudou um pouco porque ascite é o nome técnico que eu tenho para o aumento do volume de abdômen, tá? Pela doença, viu gente? Não é porque você está aí avantajado, não. E barriga d'água está ligada a esse ascite, que é o aumento por um acúmulo de líquido, não necessariamente água, tá? Então esses são nomes típicos da doença causada pelo xistosoma Manzoni. Agora você vai olhar aqui comigo nessa figura, que vamos agora mostrar para você como ocorre esse ciclo reprodutivo do xistosoma. Como que ele faz? Se ele vai parasitar, tem dimorfismo sexual, já pode pensar. No mínimo eu tenho que ter 2 desse verme, senão a reprodução dele não vai ocorrer. Se ele fizesse, né, autofecundação, aí é diferente. Mas aqui, no mínimo 2, e a exigência de um macho e de uma fêmea para o ciclo de vida acontecer. Então vamos lá. Se é parasita, tem doença no pedaço. Já denominamos a doença. Agora a gente tem que saber esse parasita. Então fique atento. Para parasita, nós podemos ter 2 termos: monoexeno, heteroexeno. Mono lembra? 1. O que é isso? Parasita monoexeno é aquele que exige apenas um hospedeiro. Ele hospedou em um indivíduo e ali ele faz o ciclo de vida dele tudo. Parasita heteroexeno é aquele que necessita de 2 ou mais. A nível de ensino médio, a gente vê 2 hospedeiros para fechar o seu ciclo de vida. Então, todas as vezes aparecerá esse parasita é monoexeno. Epa, mono 1. Então, com um hospedeiro ele faz o ciclo de vida. Esse parasita é heteroexeno. Hetero, diferente. Então, ele exige 2 para fechar o seu ciclo de vida. Então, vem comigo aqui nessa figurinha aqui, representando para a gente o ciclo de vida do xistosoma quando ele parasita, porque ele não tem vida livre. Tudo começa como, né? Eu falei assim, ciclo de vida, o ponto de partida é o ponto de chegada. Tudo começa quando um abençoado que estava infectado, aí você vai perguntar assim, tá, mas esse abençoado infectado, infectou quando? Toda doença, gente, toda doença que você for estudar, só chegou na espécie humana porque aquele micro-organismo, aquele ser vivo, aquele animal, aquele verme até então não parasitava. E ele estava onde então que veio parar na gente? Quando ele está presente em um outro animal. E nesse animal ele não causa doença nenhuma, nós chamamos esse animal de reservatório natural. Por exemplo, tatu, gambá, são típicos de animais que a gente fala de reservatórios naturais. O que isso significa? Ele até tem aquela bactéria, aquele verme, mas ele não tem a doença. Qual é o grande pulo aí? Quando esse micro-organismo, esse verme, chegou no ser humano e desencadeou.
Aí você para assim, olha, é mais ou menos isso que a gente está vendo com o corona. Até então, o vírus existia? Existia, mas ele parasitava a célula humana? Não. E passou a parasitar. Passou a parasitar, eu tenho que ver, como é que ele age, o que ele parasita, qual célula ele vai, como é que ele atua. Aí eu foco e direciono para esse parasita, para detalhar em relação à célula humana. Então, esse indivíduo aqui que se infectou, talvez ele contraiu o parasita de um reservatório natural. E então, o primeiro caso da doença diagnosticada veio sempre de um reservatório natural, onde esse ser veio para o ser humano. Ele, então, está parasitado. E esse abençoado, fazendo a caminhada dele, como não tinha um sanitário perto, ele resolveu fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Vocês não brincam aí? Agora vou fazer o 1, agora vou fazer o 2. Ele foi fazer o 2 lá no matinho onde ele estava caminhando. Só que ele, na verdade, quando ele defecou nesse ambiente, nas fezes desse indivíduo, desse abençoado, tinha ali ovos. Ovos de quem? Do nosso parasita xistosoma. O ovo ele liberou no solo. Fica atento a esquistossomose. Adoram fazer essa pegadinha. O ciclo começa no solo, terra, mas tem parte no ambiente aquático. Fica ligado a isso. O homem defecou no ambiente terrestre. Nas fezes dele tinha ovos do verme do xistosoma. Quando ele liberou esses ovos, ele continuou sua caminhada. Para ele não tinha feito nada. O ovo no ambiente terrestre fica ali por mais de ano. Lá não tem problema nenhum. Mas aí vem a chuva, às vezes ficou perto de uma região que tem uma quantidade de água, que a água vai carrear esse ovo para o ambiente aquático. Aí é que está o perigo. O ovo no ambiente terrestre fica lá por vários anos e não causa nada. Mas se o ovo atingir o ambiente aquático, o ovo vai eclodir. Gente, o que é o ovo eclodir? Tem lá a estrutura arredondada, com a membrana, não é ovo com casca rígida, não. Ele chega na água, ele eclode, ele rompe essa membrana. Para que ele rompe? Para liberar dentro dele a larva. A larva estava dentro desse ovo. A larva do xistosoma é chamada de miracídio. Miracídio é uma larva ciliada. Se é larva ciliada, tem cílios, capacidade de locomover. E ela já está na água. Essa larva, ela precisa conhecer, ela precisa encontrar o seu hospedeiro, para ela transformar o seu estágio. E quem é ele? É o caramujo. O caramujo não fica doente. O caramujo não vai te transmitir a doença diretamente. Fica atento a isso, que isso também é um ponto que erram bastante. A larva miracídio entra no caramujo e ali ela vai reproduzir, transformar na larva cercária. Miracídio é ciliada, cercária não. Saindo essa larva cercária, tudo no ambiente aquático. Mas é qualquer caramujo? Não é qualquer caramujo. É um caramujo de água doce do grupo que a gente fala de planorbídeos, que tem um porte, tem uma estrutura. O caramujo vai te causar a doença? Não. A larva miracídio se transforma em cercária. A cercária fica lá na água. Se você entrar em contato com essa água que tem a cercária, você, ser humano, terá a larva penetrando a sua pele. A larva penetrando a sua pele, você está adquirindo a forma infectante do xistosoma. Então, veja bem, o que acontece no ambiente aquático? O ovo eclode, libera o miracídio transforma em cercária. Essa parte do ciclo é toda na água. Você, em contato com a água infectada, contrai a cercária. Você pegou, mas eu nem entrei na água, eu só peguei e lavei meu rosto. A larva tem afinidade por membrana, então também pode penetrar na membrana e você ser infectado. Aí você vai ficar, poxa, mas eu nem nadei, nem entrei. Ok, a larva perfura a membrana
e cai na sua perfura a pele, cai na sua corrente sanguínea, mas ela não vai para coração, nada disso. No primeiro momento, essas larvas vão transformar em verme adulto em vasos próximos ao intestino. Aí você vai encontrar muito assim, no intestino não, está errado, então fica atento. Nas veias do mesentério, mesentério é essa região do circulatório que está ligada ali ao intestino, as larvas vão se transformar em indivíduo adulto, em xistosoma adulto. Então tem que ter no mínimo um macho e uma fêmea. Olha aqui, presta atenção, o macho mais curto que a fêmea e mais espesso e tem o canal ginecóforo. A fêmea vai se alojar nesse canal ginecóforo e vai transferir gameta. O macho transfere o gameta para a fêmea. Transferindo o gameta, a fecundação ocorre, vai o ovo lá para o intestino. Lá no intestino, esse ovo que tem lá a sua estrutura já toda protegendo o embrião, quando o indivíduo defeca, novos ovos são liberados. Então, se eu perguntar para você, qual é a forma de transmissão da esquistossomose? O caramujo não faz nada, no sentido de transmitir diretamente para você. O caramujo permite a transformação de larva. A forma de transmissão é penetração ativa das larvas cercárias na pele, quando eu entrei em contato com a água. Quando a larva penetra, é comum, após ela penetrar, que você saiu da água, dar uma irritação, uma coceira. Por isso que, popularmente, o local que está infectado com cercária é chamado de lagoas de coceira. Gente, presta atenção aqui. Quando tudo começou? Quando o abençoado defecou no ambiente. Então, você concorda comigo que instalação sanitária é uma forma de prevenir a esquistossomose? Saneamento básico é uma forma de prevenir a esquistossomose? Isso tudo, gente, entra dentro de saúde pública. E, claro, além desse fator de instalação, de saneamento básico, eu vou evitar entrar em contato com as chamadas lagoas de coceira. Apareceu a expressão lagoas de coceira, pode saber, está falando da esquistossomose. Onde o verme fica? Onde ele fica? Em vasos sanguíneos próximo ao intestino, que é muito comum você escutar a expressão vasos ou veias do mesentério. Como eu infecto o ambiente? Defecando no ambiente. Então, o que eu encontro no ambiente terrestre? Ovos. O que eu encontro no ambiente aquático desse verme? Miracídio e cercária, que são os estágios que eu tenho desse indivíduo. O que eu encontro no homem? A cercária que penetrou e o verme adulto que vai produzir os ovos para ele poder liberar. Fique atento a esses detalhes. Onde eu encontro cada um. E não se esqueça, esse verme precisa de ambiente terrestre e aquático para fechar o seu ciclo de vida. Vai aparecer para você aí dois termos, o parasita mono, um hospedeiro só. O parasita hétero, 2 hospedeiros só. Indivíduo adulto do verme, eu só vou encontrar no homem, mas ele necessitou do caramujo. Então é comum você encontrar duas expressões: hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário. O que é isso? Veja o que eu disse. A larva, miracídio, transformou em cercária. Larva para larva. Então, quais os estágios larvais do esquistossoma? Miracídio e cercária. Dentro do caramujo, então, só houve reprodução assexuada. Assexuada. Mudou a forma da larva. No homem que tem o verme adulto, macho e fêmea, ocorreu a reprodução sexuada do parasita. Isso é importante? É. Todas as vezes que você ouvir dizer esse hospedeiro é definitivo, cuidado, definitivo quer dizer dentro dele ocorreu a reprodução sexuada do parasita. Quem reproduziu foi o verme. Não é definitivo porque tem doença. Isso é errado, gente. Isso aí é coisa que a gente tem que garantir na resolução de uma questão.
Parasita definitivo, hospedeiro definitivo é aquele em que o parasita reproduziu sexuadamente dentro dele. Hospedeiro intermediário é aquele em que o parasita reproduziu assexuadamente dentro dele, ok?